Vamos rezar juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus, o amor da Santíssima Virgem Maria. Eu sou o Padre Fabrício Rodrigues, estamos começando mais um Com Fé da Manhã. Nesse domingo nós queremos refletir com vocês a solenidade de Cristo Rei, a solenidade que celebramos no dia de hoje, o 34º domingo do tempo comum, onde nós celebramos essa solenidade, Cristo Rei. Vamos fazer então uma breve homilia sobre o dia de hoje, para que vocês possam celebrar bem a Santa Liturgia. A liturgia de hoje, último domingo do ano litúrgico, é sobre Jesus Cristo. Para falar de Cristo, usa duas grandes imagens, a de rei e a de pastor. São dois títulos que não se limitam a nos apresentar, por assim dizer, duas faces diversas da mesma pessoa e nem a descrever de modo estático nossa relação com Cristo. Entre aqueles dois títulos de Cristo, perpassa toda a história da salvação, e é por isso uma grandiosa teologia da história que nessa solenidade de Cristo Rei somos chamados a aprender da liturgia. O ano da Igreja não podia se concluir de maneira mais digna. Observemos, antes de tudo, certa divisão. Na primeira parte da liturgia, da palavra, primeira leitura e o salmo responsorial, predomina a imagem do pastor. Na segunda parte, segunda leitura e evangelho, a figura do rei. No Antigo Testamento, a imagem do Deus pastor é característica do profeta Ezequiel, como a do esposo é de Oséias e a de pai é de Isaías. E é precisamente de Ezequiel que é tirada a primeira leitura. É um hino à ternura de Yahvé. Vou tomar eu próprio cuidado com minhas ovelhas, velarei sobre elas. Como o pastor se quieta por causa de seu rebanho, quando se acha no meio de suas ovelhas tresmalhadas, assim me inquietarei por causa do meu. Eu o reconduzirei de todos os lugares. Eu as apacentarei em boas pastagens. Sou eu que apacentarei minhas ovelhas, sou eu que as farei repousar. A ovelha perdida eu a procurarei. A desgarrada eu a reconduzirei. A ferida eu a curarei. A doente eu a restabelecerei. E velarei sobre a que estiver gorda e vigorosa. Os padres da Igreja falaram muitas vezes da Palavra de Deus e de um conceito que queria dizer a condescendência de Deus. Ao pé da letra, o seu descer para estar com os homens. Pois bem, esta página do profeta é a tradução em imagens vivas. O Salmo responsorial contém a resposta alegre do rebanho a esta extraordinária revelação da ternura de Deus. É o canto de estupor e de júbilo do homem religioso que se sente ovelhinha de seu Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Com a segunda leitura, dizemos, aparece em primeiro plano a imagem do rei, em lugar daquela de pastor. São Paulo fala da reunificação da criação ao redor de Cristo ressuscitado, evocando com sua linguagem uma situação política familiar aos antigos, a de um filho de um rei que recuperou um reino que fora usurpado do pai e agora, submetendo um inimigo depois do outro, se prepara para entregar o reino pacificado ao legítimo soberano. É verdade, o inimigo que, embora ferido, resiste ainda à morte, mas também ele é destinado a ser posto sob os pés para que Deus seja tudo em todos. O apóstolo revela, assim, o movimento secreto da história e do mundo. Ambos estão caminhando para um desfecho luminoso, para uma plenitude. Teilhard de Chardin costumava chamar a esse ponto o ponto ômega, inspirando-se exatamente nas palavras do Apocalipse que lemos hoje com a aclamação do Evangelho. Eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que virá.
A história externa e profana, a da sociologia e da filosofia, parece do início ao fim desmentir claramente tudo isso. Ela se apresenta, sim, muitas vezes, um movimento para trás, um movimento de desagregação, mais do que unificação e, de qualquer forma, um movimento sem sentido. Algo parecido com o fervilhar de um formigueiro, tempo invertebrado, como o chamou alguém. É só à luz da fé que se revela outra ótica, a ótica de São Paulo, esse rio que parece marchar para trás e se perder em mil meandros, na realidade, escorre seguro para o grande mar da eternidade. Passando agora para o Evangelho, o que podemos aprender de novo? Uma coisa essencial, que esta afirmação de volta a Deus das criaturas não terá um êxito indiscriminado e automático. Haverá um discernimento, um juízo. É uma imagem desconcertante aquela que Jesus esboça em seu discurso escatológico. Ele que tinha sempre falado do bom pastor que reúne as ovelhas num só rebanho, agora fala do pastor que separa a ovelha de outra ovelha e forma dois rebanhos eternos, um para os carneiros e outros para as ovelhas. O pastor deixa o lugar ao rei juiz que senta no trono de sua glória. Perguntemo-nos agora, por que essa sucessão de imagens na festa de Cristo Rei? O que nos quer dizer a liturgia com a escolha desses trechos da Escritura? Creio que o pensamento central seja este. Nossa vida se divide em dois tempos. O primeiro, aqui nesse mundo onde estamos vivendo. Nele encontramos Cristo como bom pastor. A decisão depende de nós. É o que São Paulo chama o tempo propício ou o dia da salvação. Chegará, porém, o momento em que se atravessará uma porta e se entrará numa nova fase, aquela em que se encontrará Cristo como juiz, em que a decisão não estará mais em nossas mãos, em quem não haverá mais tempo para debate ou defesa, mas somente para sentença. Nossos pais pensavam mais frequentemente do que nós naquele momento que chamavam significativamente aquele dia. E tinham dele um terror salutar, por séculos cantando a austera sequência do Dies Irae, ou Dia da Ira. Meditaram sobre o momento em que, diante do estupor da natureza, a criatura ressuscitará para responder ao juiz. Quando o juiz se sentar, tudo aquilo que estava oculto se manifestará e nada ficará impune. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima. Mas e o nosso santinho do dia de hoje? Vamos ver também nosso santinho do dia de hoje. E mais um santinho de Alexandria. Ontem foi Santa Catarina de Alexandria, hoje São Pedro de Alexandria. São Pedro governou a igreja de Alexandria durante a perseguição de Diocleciano. A sentença de excomunhão, que ele foi o primeiro a pronunciar contra os cismáticos, Melécio e Ário, e que, apesar dos esforços em comum dos poderosos partidários, sustentou com vigor, prova que possuía tanta sagacidade quanto zelo e firmeza. Porém, sua diligência dedicava-se sobretudo a resguardar seus rebanhos dos perigos suscitados pela perseguição. Costumava repetir-lhes que, a fim de temer a morte, é necessário antes começarmos a morrer para nós mesmos, renunciando nossa própria vontade e nos desligando de todas as coisas. São Pedro deu exemplo de tal desligamento ao sofrer o martírio no ano de 311. São Pedro de Alexandria, rogai por nós. Outros santos do dia de hoje: São Leonardo de Porto Maurício, São Silvestre Gozolino, São Básolo, São Conrado de Constança, que intercedam por nós. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda vós, e em prova da minha devoção para convosco eu vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, a incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.